Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Que Tem Vaga. Hoje falamos de educação corporativa, também a figura da liderança nesse processo e demais temas sobre o mercado, também sobre a questão corporativa como um todo, com Arthur Diniz, fundador e CEO da Crescimento, que é meu convidado aqui. Seja muito bem-vindo, Arthur. Obrigado, um prazer estar aqui com você. Quando falamos de educação corporativa, qual é a definição para esse termo, para essa implementação dentro de uma cultura organizacional, Arthur? Dentro de uma cultura, as empresas investem em formar, desenvolver e, no final, educar, né, todos os seus colaboradores. Então, a educação corporativa é esse processo de, muitas vezes envolve treinamento on the job, treinamento formal, treinamentos informais, mas é o processo de educação da força de trabalho para que performe cada vez melhor. E como é que uma empresa olha para a necessidade de implementação desse tipo de ou treinamento, né, ou trabalho conjunto aí de união de forças para fomentar os colaboradores? Tipo, qual é o momento que a empresa olha, tipo, agora é a hora, a gente necessita disso? Olha, a minha perspectiva é meio óbvia, né? Sempre é hora de treinamento, porque as empresas querem evoluir. E só tem como evoluir evoluindo as pessoas que trabalham nas empresas. Então, a empresa tem que olhar para tomar decisão sobre desenvolvimento, a sua estratégia, casada com a cultura organizacional que ela quer e com seus objetivos e resultados que ela quer. A partir disso, como treinar e desenvolver. Mas mesmo muitas empresas só investem em educação corporativa quando estão ruins, os resultados estão ruins. Mas o correto é, se está ótimo, então vamos melhorar, vamos formar mais pessoas, vamos treinar, vamos formar novos líderes para a empresa poder crescer. E as pontas de tanto os profissionais de gente, gestão, recursos humanos, tanto da liderança, qual é o olhar, qual a necessidade de caminharem juntos também nessa avaliação e implementação? Ótimo, essa é uma grande questão porque nas empresas se discute muito. Ainda existem muitos líderes que pensam que gente de gestão é que deveria desenvolver as pessoas. Na realidade, os líderes deveriam desenvolver as pessoas, em parceria com a área de gente de gestão, que é a turma que tem o conhecimento estratégico para isso, ou seja, a gente de gestão deveria apoiar a liderança na formação, na educação, direcionando como espécie de consultoria técnica de como fazer e o que fazer. Tá, vamos então focar na figura do líder, porque eu acho que é importante, né? A gente fala de mudanças que, principalmente a pandemia trouxe, quando a gente olha do olhar mais humanizado para as organizações e da liderança também nesse sentido mais horizontal, mais próximo dos colaboradores. Qual a sua análise a respeito da importância dessa discussão? Olha, a discussão é super interessante, até porque pós-pandemia, durante a pandemia, houve uma mudança, assim, eu trabalho com desenvolvimento de lideranças há 20 anos. O período que eu vi mudar mais rápido a necessidade de liderança, a forma como o líder tem que atuar, o que um líder tem que fazer, foi agora nesse período. Na pandemia, o líder teve que mudar completamente para cuidar da saúde mental, cuidar das pessoas de uma forma muito diferente do que cuidava antes e ainda por cima à distância, com todo mundo trancado dentro de casa, morrendo de medo de ficar doente, morrendo de medo de ter familiares doentes, e o líder tinha que ajudar essas pessoas a se manterem saudáveis para poder ser produtivas. E no pós-pandemia, mudou de novo. Agora a gente tem ambientes híbridos, ambientes de trabalho à distância, algumas empresas optando por volta 100% presencial, então em diferentes contextos, diferentes necessidades de liderança. Então está bem complexo o momento. Imagina, e para você que lida diretamente, né, com essa performance e essa necessidade dela mesmo, porque quando você fala sobre a necessidade de cuidar de pessoas, a gente tem que lembrar que a figura do líder também é uma figura de ser humano. E a saúde mental, como é que fica? Isso é legal, eu sempre falo essa frase, o líder também é um ser humano, porque fica tudo assim, o líder tem que desenvolver, o líder tem que formar, o líder tem que cuidar, e quem cuida do líder, né? Mas um dos pontos que a gente mais treina na liderança, a gente chama de teoria do envolvimento total. A gente ajuda os líderes a começar por autoliderança, ou seja, se eu quero ser um líder, cuidar das pessoas, ter alta performance, eu tenho que cuidar de 4 dimensões. Dimensão física, mental, emocional e espiritual. Então, eu tenho que cuidar da minha saúde física, cuidar da alimentação, fazer exercícios físicos, tenho que cuidar do mental, priorizar, coordenar meu trabalho de forma a estar organizado para trabalhar bem, cuidar das emoções,
Então, tem todo um trabalho de autocuidado para poder cuidar dos outros. Sim. Então, a liderança começa por aí. Até porque índices de não só burnout, ansiedade, depressão, que está assolando, né? Não só a sociedade civil em si, mas também a sociedade ligada à empregabilidade, os colaboradores. E esse é um olhar que também é muito importante, o cuidado com a saúde mental e com o bem-estar, para, obviamente, o propósito seguir também nessa linha, não é, Arthur? Exatamente. Esse é um dos grandes desafios da liderança, porque antes o líder... Gente, gestão, RH, cuidem aí das pessoas, que eu estou aqui liderando, focado em resultado. Agora, o líder que não aprendeu a conversar com as pessoas, identificar, olhar nos olhos, um treinamento que a gente dava muito na pandemia, a gente passava muito tempo treinando o líder só para ele chegar e dizer, então, como que você está? Aí a pessoa vai dizer, está tudo ótimo. Não, peraí, como que você está? De verdade. Que aí vem aquele, não, está tudo horrível, minha vida assim. E aí tem essa abertura para as pessoas poderem mostrar vulnerabilidade e aí o líder poder ajudá-las. É o processo de feedback, que nem sempre acontece ou não deveria acontecer só do líder para com o colaborador e também o inverso, né? Também o inverso. Que também é importante esse desenvolvimento, o colaborador se sentir à vontade para chegar na sua liderança e compartilhar, seja a sua insatisfação, seja seu apontamento, enfim. Como também criar essa dinâmica de uma maneira assertiva, Arthur? Ótima questão. A gente fala muito de como desenvolver relações de confiança. Então, o primeiro passo para eu desenvolver relações de confiança com a minha equipe, se eu sou um líder, eu preciso conhecer a história dessa pessoa. Então, não é chegar, bom dia, agora você vai ser minha liderada, então faça isso, essa é a sua função, isso que eu espero, é assim que eu lidero, como muitos líderes fazem. E sim, qual a sua história de vida? Como que você chegou até aqui? Quais são os seus objetivos? Qual a sua visão de futuro? Como você gosta de ser liderada? O que é importante para você? Então, é tomar esse tempo para se conhecer e, ao mesmo tempo, também compartilhar a própria história, permitindo que, através desse conhecimento que foge do escopo profissional, crie-se relações de confiança. Criada a relação de confiança, agora que você confia em mim, a gente pode se abrir. Eu tenho problemas, eu tenho pontos fracos, eu tenho defeitos, eu tenho um monte de coisa. E se eu ficar à vontade de compartilhar isso com você, há grande chance de você também ficar à vontade de compartilhar comigo. Aí a gente pode se ajudar, ao invés de ficar um fingindo para o outro que é perfeito. Está tudo ótimo, olha, nós somos maravilhosos. E isso não se sustenta, porque chega um momento que a conta chega, né? Tanto da performance desse colaborador, quanto da satisfação, da felicidade em fazer parte desse time. Tudo isso conta bastante. São detalhes que se tornam gigantescos quando não cuidados. Exatamente. E no momento que pós-pandemia, até durante a pandemia já começou, quiet quitting, que são pessoas se desengajando dentro das organizações, pessoas pedindo demissão, pessoas mudando de vida, trocando de empresas, as empresas que não cuidam disso, as lideranças que não cuidam disso, perdem as pessoas e perdem exatamente os maiores talentos. E, por falar nem só o processo de autodemissão, com esse quiet quitting que você cita, mas também o turnover. A rotatividade se torna gigantesca e isso prejudica a saúde da corporação, né? Exatamente. Como evitar o turnover ou como inviabilizá-lo? No sentido de, tipo assim, você vai se conectar com a gente, o propósito está aqui e, enfim, dar meios para que esse colaborador se fidelize, de certa forma, não é? Exatamente. Aí o grande segredo para evitar esse turnover alto é fazer a gestão da cultura organizacional. É outro trabalho que a gente na Crescimento não faz bastante. Ajudar as empresas a construírem culturas onde as pessoas queiram trabalhar, culturas que sejam flexíveis. A própria decisão, por exemplo, se vai ser 100% presencial, se vai ser online, se vai ser híbrido, trazer esse tipo de flexibilidade hoje está sendo super importante para as empresas atraírem as pessoas. Mas aí criei um sistema híbrido, como a gente fez lá na Crescimento. Agora eu tenho que tornar esse ambiente atrativo e gostoso para ir para lá, porque as pessoas escolhem quando vão. Então, eu tenho que tornar isso agradável. Se for agradável, se tiver diversidade, se tiver um ambiente descontraído, se tiver colaboração, dificilmente as pessoas vão querer sair e aí o turnover diminui bastante. Então, criar essa cultura é uma grande missão das empresas hoje. Quando falamos de skills,
né, as habilidades tanto técnicas quanto as socioemocionais, que eu acho que são as mais comentadas e é que muitos especialistas já me falaram, tipo, a gente contrata pelas hard skills, mas emite pelas soft skills. É muito importante a gente olhar para esse lado do equilíbrio e do comportamento, da interação humana no sentido colaborativo. Exatamente. E é engraçado que sempre disse hard skills e soft skills. E eu sempre disse para os meus amigos que são hard skills que hard skills são as coisas mais fáceis do mundo, porque tem certo e tem errado. É a técnica, é cartesiano. Quando você vai para as chamadas soft skills, é impossível você conhecer um ser humano como um todo e saber como ele funciona e como cada ser humano vai reagir diante de cada situação. Nem a gente se conhece às vezes, né, Arthur? Então, é difícil. Você imagina, não tem nada de soft nisso. Então, eu gosto até de chamar de human skills, né? Sim. São as habilidades da liderança humanizada, de cuidar das pessoas, habilidades das pessoas mesmo, dos seres humanos. Com certeza. Falando em seres humanos, falamos também da questão geracional, diferentes faixas etárias que podem compartilhar o mesmo ambiente de trabalho e a importância de olhar para o copo meio cheio. Né? Se você olha para o lado que tem um colaborador mais sênior e um outro que está entrando agora, existe uma troca ali, tanto do ponto de vista tecnológico, que a geração mais atual domina como ninguém, quanto do ponto de vista de experiência, desenvolvimento de carreira. Qual a sua análise a respeito dessa dinâmica geracional? É muito legal hoje porque hoje você tem mais do que nunca teve antes várias gerações convivendo, porque as pessoas pararam de envelhecer rápido, né? Então hoje você vê pessoas com 70, 80, 90 anos produtivas e trabalhando. E os jovens entram no mercado de trabalho com uma cabeça totalmente tecnológica e a gente vê em empresas que fazem até trabalhos de mentoria reversa, ou seja, o jovem é o mentor daquela pessoa mais velha na parte tecnológica. E o mentor passa, o mais velho passa a sua experiência para o mais jovem. Então, criar esse tipo de convivência e valorizar as habilidades de diferentes gerações é uma pitada de sucesso fundamental para as organizações. Quando olhamos para diferentes áreas, não sei, setor financeiro, empresarial, comunicação, existe uma diferença muito gritante sobre a formação de um líder para cada uma dessas áreas? É muito peculiar, cada um exige uma coisa ou tipo, não, ser um bom líder é ser um bom líder independente da atuação? Essa é uma questão bem interessante, porque todas as empresas acham que na empresa é diferente, o nosso setor é completamente diferente. E a minha questão é sempre essa, é gente que lidera e é gente que é liderado? É igual. E quando a gente vai fazer as avaliações e etc., os problemas são os mesmos. Eles mudam de acordo com a cultura daquela organização, mas as habilidades de liderança necessárias são as mesmas, independente de setor, independente de segmento. Para determinar o sucesso ou o insucesso. Ou o insucesso. Que é muito importante, né, essa métrica. Tipo, onde estamos indo, quem é a empresa, como ela se sustenta. Afinal, falamos de uma necessidade mesmo de olhar os pilares dela, que são esses 3 pontos, eu acho que são os principais, né, Arthur? Colaboradores, temos a liderança e temos também o setor de RH. Exatamente. Esses 3 setores têm que estar equilibrados, mas o mais importante que eu vejo é a empresa investir na formação, no desenvolvimento da sua força de trabalho. As empresas que fazem isso vão estar na frente. Hoje, além de investir no desenvolvimento, investir no cuidado se tornou mais importante do que nunca, porque a gente vem dessa história de pandemia, de doença, muita gente que guardou, digamos, essa doença, não posso ficar, e quando termina a pandemia agora é que eu vou ficar doente, né? Então, essa cobrança até com a própria saúde e com coisas que a gente não tem como controlar. Não temos como controlar. Arthur, quando a gente olha também para o pacote de benefícios que mudou com esse contexto de pandemia, né? As escolhas, tanto do ponto de vista não só telemedicina, saúde realmente, né? Os benefícios nos planos de saúde, mas também questões salariais, enfim.
enfim, como um todo, a geração atual cada vez mais se desprende dessa necessidade, tipo, vou ficar aqui por conta de um salário. E aí a gente vê lideranças, inclusive, de startups, que são jovens, que são dinâmicos, que têm toda essa carga. Tem uma mudança que se faz ou que se nota com relação à liderança de um tipo de empresa, um modelo como a startup, e de uma empresa convencional, entre aspas? Tem uma diferença muito grande. Uma empresa startup necessita de pessoas com um espírito empreendedor muito forte, adaptabilidade, flexibilidade, velocidade e pessoas que não vão querer fazer a mesma coisa todos os dias. Numa startup, cada dia você está fazendo uma coisa diferente, numa área diferente. Já as empresas maiores, elas já têm um planejamento, uma organização e várias, digamos, barreiras que não permitem toda essa flexibilidade. Então, até escolher um ambiente certo para trabalhar é fundamental para ter sucesso na carreira, porque se você escolhe trabalhar numa empresa, numa startup, o seu perfil eu quero trabalhar numa empresa tudo organizado, que tenha tudo definido, não funciona. Não funciona. Mas uma coisa é comum hoje, cada vez mais forte, e que eu fico muito feliz com isso, que é a busca por propósito. Antes as pessoas queriam uma empresa para passar o resto da vida trabalhando e queriam salário e etc. Hoje o salário ficou em terceiro, quarto, quinto lugar. Hoje as pessoas querem saber se essa empresa tem um propósito, tem uma missão, se está fazendo diferença no mundo, se está cuidando de sustentabilidade, se está fazendo o seu trabalho de ajuda social, está contribuindo de alguma forma. Isso é cada vez mais forte. ESG. Não ESG, à toa a gente fala sobre ESG. Exatamente. Que é uma pauta que tem esses pilares de governança, sustentabilidade, né, o social também. E quem não se adapta ou não se adequa fica para trás, né? Exatamente. Tem muitas empresas que fazem só propaganda e realmente não cuidam disso. Cuidar disso é uma coisa que traz sim, aí sim as pessoas não querem sair daquela empresa, porque se sentem contribuindo para um mundo melhor. Então, isso me traz assim, muita esperança de que a gente pode construir um mundo melhor. São métricas importantes. Por falar em mundo, como é que está o Brasil nessa comparação com outros países? A atuação de vocês também dá crescimento, né, na Europa? A gente atua, crescimento faz parte de um grupo internacional, o Cegus Group, que atua na Europa, América Latina, China e etc., o que até me trouxe a oportunidade de poder não só dar treinamentos ao redor do mundo, mas também de ter trocas. Eu tenho reuniões mensais com os líderes de todos os países de diversas partes do mundo. E o que foi mais interessante nisso foi ver que não é tão diferente assim. Então, as lideranças no mundo não são tão diferentes assim, existem diferentes culturas, mas todos os momentos da pandemia que a gente foi vivendo, eu fui acompanhando como está na Itália, como está na China, como está na Alemanha, como está na França, e fui vendo as crises passaram mais ou menos os mesmos estágios, às vezes em momentos um pouco diferentes, mas todo mundo passou pelo mesmo tipo de crise. Os problemas da pandemia, problemas da saúde mental, o turnover, o quiet quitting, tudo isso foram fenômenos mundiais. Então, eu vejo, existem diferenças de perfil de liderança, que a gente pode comparar aqui. Líderes do Brasil são mais flexíveis, mais dinâmicos, mais adaptáveis do que a maioria. Os líderes europeus são mais orientados a regras, são mais objetivos. Muitas vezes eles falam as coisas com muito mais facilidade, não tem tanta emoção no seu dia a dia, então tem essas diferenças de perfil. Mas o treinamento, por exemplo, que a gente faz aqui no Brasil, a gente faz um treinamento de imersão de liderança, está fazendo um sucesso enorme na Europa. Parabéns, olha. Mas não tem nenhuma diferença peculiar, tipo assim, a liderança daqui com a liderança da Europa, depende às vezes do sistema econômico do país, do desenvolvimento, o índice de empregabilidade. Tem alguns índices que vocês se preocupam ou não? A gente se preocupa um pouco com a cultura de cada país. Então, quando a gente vai entregar um treinamento em Portugal, a gente faz questão de ir também com pessoas de Portugal antes, mostrar como funciona o treinamento, a nossa dinâmica e fazer adaptações. Na França tem um outro povo, na Alemanha, então não é só o europeu como um todo, mas se você pegar o povo da Espanha e comparar com o povo da França, são completamente diferentes. Não, imagino, né? E quando a gente olha para o futuro, médio e longo prazo,
aqui para o cenário doméstico e para esses outros cenários que você cita para a gente mundialmente. É uma diferença muito grande? Tem profissões que se destacam mais em um país, em outros menos? Qual é a sua análise e visão? Eu acho que o que está acontecendo, até muito com essa possibilidade de trabalhar à distância, é que as diferenças diminuíram muito. Então, o que acontece? As empresas de Portugal estão contratando brasileiros, antes tinham que ir para Portugal, agora o contrato eles continuam aqui. Então, esse intercâmbio está muito forte. No nosso escritório do Cegos Group na França, tem pessoas de todos os países. Então, trabalhar de qualquer lugar. Trabalhar-se de qualquer lugar. Então, você não precisa mais se mudar. Então, isso criou, vamos dizer, uma homogeneização da força de trabalho ao redor do mundo. Então, está cada vez mais próximo. Quem faz diferença mesmo são as pessoas. Sim. E você faz diferença na sua vida e você vai demonstrar, vai conseguir o sucesso que você quer de acordo com o que você faz. Que país que você está deixou de ser tão importante. Arthur, quando a gente fala de treinamento, a gente fala também de coaching, da necessidade ou importância desse tipo de aproximação com o profissional ou com o método. Qual também é a visão que a gente pode ter sobre a importância desse engajamento, desse incentivo, desse autoconhecimento mesmo que você citou desde o início? Ele é a base de tudo, sim. Sempre uma pessoa pergunta, como que eu posso me tornar um líder melhor? Eu digo, não tem um caminho definido. O caminho é sempre começar pelo autoconhecimento. Você quer se tornar um líder melhor, uma líder melhor? Comece descobrindo quem é você. Quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos. Porque quando a gente está ajudando pessoas, por exemplo, a se desenvolver na liderança, algumas pessoas, eu tenho, através do coaching, da mentoria, que eu tenho que dizer, olha, você tem que ser mais objetivo, mais direto e menos emocional. Para outro, eu tenho que dizer, olha, você tem que ser mais amoroso, mais cuidadoso com as pessoas e mais emocional. Sim. Então, é personalidade. Tudo depende cada cabeça é um mundo. Do estilo. E importante, você se conhecer e fazer da seguinte forma. Descubra o seu maior ponto forte e você coloca isso como a sua marca da liderança. A sua liderança vai girar em cima do seu ponto forte. E conheça melhor do que ninguém os seus pontos fracos, para você minimizá-los e que eles não escondam o seu ponto forte e não destruam o seu brilho. Então é assim que a gente se desenvolve. Sim, é observar um núcleo e dele, né, não trazer desmembramentos que possam ser negativos para esse polo que é mais positivo da personalidade, das ações e tudo mais. E não tentar ser perfeita. Né? Quando você tenta ser perfeito, esse é meu ponto fraco. Meu ponto fraco, então, é planejamento. Então, eu vou ficar só aprendendo a planejar. Não. Eu vou formar tudo em cima do meu ponto forte e vou minimizar os meus pontos fracos para que eu possa ser a melhor pessoa, o melhor líder que eu posso ser. Autocontrole total, muito importante. E daí a importância também de terapia, né? A gente fala muito hoje em dia, tipo, faça terapia, se conheça e tal. São métodos que também são bem-vindos. Exatamente. E todos os métodos são ótimos. Basta escolher qual que você precisa naquele momento. Tem a terapia, você tem o coaching, você tem a mentoria, você tem diversos outros trabalhos que podem ajudar as pessoas a se cuidar, a se conhecer de formas distintas. Não existe um trabalho que sirva para todo mundo, que melhore todo mundo e que desenvolva todo mundo. Sim. Cada um tem que descobrir e se conhecer parte desse processo de descoberta. Falando em processo, planejamento de carreira, essa visão também do próprio profissional. Se a empresa muitas vezes não oferece um planejamento, uma meta, um plano objetivo, o próprio profissional também pode buscar desenvolver essas metas dentro mesmo do seu planejamento pessoal, né, Arthur? Na realidade, deveria. Independente da empresa, todo mundo deveria ser o dono da sua carreira. Cada um dono da sua carreira ou da sua vida, do seu projeto de trabalho, como queira chamar. Assim, às vezes eu não quero ter uma carreira. Mas quem manda na minha carreira, na minha vida profissional, sou eu. A empresa pode ou não me ajudar, mas se eu, e muitos profissionais erram nisso, entro numa empresa e fico lá esperando, mas por que você não se desenvolver? Porque minha empresa não investe em mim. Então, eu não consegui crescer por causa disso. Não é a empresa que tem que decidir, até porque você pode trocar de empresa, Sim. Você tem o livre-arbítrio. Então, assumir o comando da sua carreira, descobrir seu propósito, descobrir sua vocação e aí trabalhar para ser a melhor pessoa que você possa ser ou encontrar os caminhos que vão te levar à felicidade, quaisquer que sejam eles. Hoje tem gente trocando
carreiras que teoricamente eram de sucesso, dinheiro, etc., para uma vida mais simples. Sim. E são escolhas que podem ser fantásticas e deixar as pessoas mais felizes. Sim, o protagonismo do colaborador e do próprio ser humano. Exatamente. Uhum. Arthur, a gente está quase chegando ao fim, tipo, minuto Já? final. Passou rápido. Passou. Eu queria antes ouvir suas considerações, sua mensagem, se você tiver alguma dica profissional também para compartilhar. Fica à vontade, o tempo é seu. Ok. Bom, eu acho que a grande dica que eu daria é isso. Descubra quem você quer ser de verdade e, a partir daí, construa a sua vida em volta disso, em cima do seu propósito de vida, da sua vocação. Depois que eu descobri o meu propósito de vida, a minha vida mudou completamente. Eu troquei de carreira, troquei de vida e passei a trabalhar com o que eu amo e nem sinto que estou trabalhando. E é a melhor coisa, não é? É a melhor fazer coisa. o que ama, nem percebe, faz, né, bem feito e com realmente esse prazer de estar realizando a atividade. Exatamente. Só para finalizar, uma dica de livro, teria algum, sim, de cabeceira ou que você gosta? Olha, o livro que eu gosto muito é A Quinta Disciplina, do Peter Senge. É um livro que fala sobre as organizações que aprendem. Então, ele é como se fosse um manual da educação corporativa. Ele é espetacular, falando sobre o desenvolvimento de pessoas, sobre modelos mentais, sobre como as pessoas aprendem. É um livro enorme, que poucas pessoas vão querer ler, mas que vale a pena cada página. Fica então a dica do Arthur Diniz aqui, no Aqui Tem Vaga. Muito obrigada por suas contribuições, bom trabalho sempre e sucesso. Obrigado pelo convite, foi uma honra estar aqui. Obrigada, Arthur. E também obrigada a você que nos acompanha, além aqui da tela. Lembro sempre que fica disponível o programa na plataforma do YouTube da Band, o Band Jornalismo. Até o próximo programa.